Oi, espero que vocês estejam bem. Fazendo esse vídeo para falar de algumas coisas que não estão nos textos e reforçar algumas outras que estão, certo? Para quem não sabe, eu espero que todo mundo saiba, né? Mas se tiver alguém que não saiba ainda, o assunto de agora é a chegada dos portugueses no Brasil, como foi esse primeiro contato e esse primeiro ano de colonização portuguesa aqui do Brasil. A primeira coisa que vocês têm que ter em mente é que a ideia de Brasil é uma ideia que começa a ser construída quando os portugueses chegam aqui, certo? O Brasil teve vários nomes, o nosso país como a gente conhece, mas esses nomes, essa designação, as fronteiras também teve vários desenhos diferentes no mapa, até chegar a ser como é hoje, quase no formato de um coração. Ele já foi menor, já foi bem menor do que é hoje. Inclusive o estado que a gente está, Santa Catarina, não fazia parte do Brasil logo no começo do Brasil. Os nativos daqui, eles não chamavam essas terras de Brasil, obviamente. Eles não tinham as fronteiras que os portugueses tinham. Inclusive, existiam conflitos internos entre povos diferentes. Quando a gente fala do indígena, ele não é um povo só. São vários povos indígenas que habitavam esse território nacional, certo? Então não dá para dizer que isso aqui era Brasil antes dos portugueses chegarem. Eram vários outros territórios. A construção de um lugar só, de uma unidade chamada Brasil, começa com a chegada dos portugueses. Isso é muito bom saber. O Brasil é uma construção. Ele não é descoberto, ele não é feito pela natureza e sempre esteve aqui para os portugueses acharem. Não. Quando os portugueses chegam nesta terra, aqui, e depois começam a explorar cada vez mais as terras que eles chegam, aí começa a se construir o que a gente hoje entende como Brasil. Todo esse desenho que tem no mapa, tudo que a gente conhece hoje, começa a partir da chegada dos portugueses. Inclusive, a palavra Brasil é uma palavra portuguesa. Ela vem de brasa, né? Ela não é uma palavra indígena. Os portugueses encontraram aqui uma madeira que era muito avermelhada. E por ela ser avermelhada, ela parece um carvão quando sai da brasa. Por isso o nome ficou Brasil, né? A madeira tinha a cor de um carvão quando sai da brasa, que os portugueses chamam de Brasil. Quem tem fogão a lenha em casa, ou os avós têm, sabe? Sempre tem aquele carvão que quando pegando fogo fica avermelhado, né? Essa é daí que vem o nome. Essa madeira, chamada pelos portugueses de pau-brasil, ela vai ser a primeira riqueza explorada aqui nessas terras. Ela vai ser levada para a Europa para ser usada na fabricação de móveis principalmente de móveis e de tintura para tecido. No primeiro momento, o encontro dos portugueses com os índios, a relação dos portugueses com os índios daqui, ela foi uma relação, na maioria das vezes, pacífica, certo? Era uma relação de interesses mútuos na hora, porque os portugueses, eles queriam aquela madeira, que era preciosa para eles, e eles não sabiam muito bem como extrair, não tinham domínio daquela terra. E os portugueses, e os índios, desculpa, tinham muito daquela madeira, sabiam como extrair, e por ter muito aquilo para eles já não valia, eles não tinham noção do quanto aquela madeira valeria lá na Europa. Então eles trocavam com os portugueses por coisas que para os portugueses não valiam nada, mas para os indígenas eram, como eu posso dizer, eram muito úteis até para o dia a dia. Então espelho, ferramentas no geral, enxada, facão, armas, armas de fogo mais raro, mas espada, machado, coisas que os indígenas daqui não tinham como os portugueses tinham, machados de aço, por exemplo, facas de aço, e para eles era útil no dia a dia. Então, no primeiro momento, ocorreu essa troca de produto entre os índios e os portugueses. A gente chama essa troca ou essa compra sem venda, trocar um produto por outro, a gente chama de escambo. E foi assim as primeiras relações entre os índios e os portugueses. Uma outra coisa,
Logo no começo, quando os portugueses chegaram aqui, a ideia era só pegar esse material e mandar de volta para Portugal. Não se tinha ideia de mandar portugueses para se morar aqui. Isso vai mudar quando e holandeses, ingleses, eles começam a querer uma parte desse novo continente descoberto. Como vocês viram lá naquele texto do Tratado de Tordesilhas, o Papa ele dividiu a América e as outras terras a serem descobertas entre Portugal e Espanha, certo? Oficialmente essas terras eram de Portugal e Espanha, mas outros povos europeus não aceitaram muito e também queriam lucrar com o que se encontrasse nessa terra. É por isso que o rei português ele vai querer ocupar essas terras para evitar que portugueses, desculpa, para evitar que franceses, holandeses ou ingleses começam a vir aqui e levar também essa madeira, esse pau-brasil, né? Uma outra coisa que vale dizer sobre esse produto específico, o pau-brasil, é que ele é explorado por pequenos nobres. Ele não é ou por grandes comerciantes. Ele não é explorado pela grande nobreza portuguesa, que eram a elite da sociedade portuguesa. A elite da sociedade portuguesa ainda estava lucrando com as Índias, com as especiarias lá no Oriente, com canela, cravo. O pau-brasil era um produto relativamente novo, era lucrativo, mas ainda não era tanto quanto as viagens às Índias. Quem explorava o pau-brasil era uma pequena nobreza ou uma grande burguesia. Inclusive, o primeiro cara que teve a autorização do rei para explorar esse novo produto, essa nova madeira, foi um cara chamado Fernão de Noronha, da onde vai vir o nome da ilha Fernando de Noronha, né? A ilha, o nome desse sujeito era Fernão de Noronha. Com o tempo foi mudando, as pessoas foram pronunciando um pouquinho diferente, até virar oficialmente Fernando de Noronha o nome da ilha. Mas assim, esse senhor, o Fernão de Noronha, além dele não ser da alta nobreza, ele ainda era um judeu convertido. Para os portugueses e para a Europa, de modo geral, em 1500, o judeu ainda era visto com desconfiança. Por mais que ele conseguisse ascender na sociedade, ele nunca ia chegar ao topo social, ou muito raramente chegaria ao topo social. Então, o fato do primeiro explorador do pau-brasil aqui ser um judeu já mostra como esse material, essa matéria, não era vista como a principal fonte, não era visto como a possível principal fonte de lucro para os portugueses. A colônia, eles ainda estavam entendendo como tirar dinheiro dessas terras que eles acabaram de chegar. Eles não sabiam como explorar ao máximo essas terras. Tá? Ainda falando da relação dos portugueses com os índios, o que os portugueses, tanto os nobres quanto a população, sabia sobre os habitantes dessa terra era que eles eram pacíficos, que eles tinham boa saúde. O que eles sabiam era que o Pero Vaz de Caminha, que foi o primeiro escritor daqui, né, primeira pessoa a escrever alguma coisa em terras que um dia seriam brasileiras, é o que ele dizia sobre o povo daqui. Ele dizia que eles eram saudáveis, que eles tinham o hábito de se banhar várias vezes ao dia. Ele ainda chega a dizer que eles são inteligentes, que se conseguisse pregar o cristianismo para eles, se entendesse a língua deles, ou se eles entendessem o português, eles virariam logo cristãos. Que essa era a ideia do Pero Vaz de Caminha, de Portugal, de uma pessoa inteligente. Uma pessoa inteligente, com certeza, seria católica na cabeça deles. Então, o Pero Vaz chega a dizer isso na carta, que se os índios entendessem o português, ou eles falassem o idioma dos indígenas daqui, os indígenas já se tornariam cristãos. Também diz que aqui ninguém sabe o que é lavoura, que realmente o índio ele vivia da extração, ele não plantava para depois colher, porque não precisava, tudo que ele precisava tinha na natureza. Ele ia buscar literalmente o almoço dele no mato, ele não precisava ter aquelas grandes lavouras que era como o pessoal na Europa fazia. Uma outra coisa é que aqui os indígenas eles viviam
pegando o que eles consumiam, eles pegavam o que eles consumiam, eles não tinham um acúmulo, como era de costume na Europa. Eles não guardavam para ter, para deixar para os filhos, como era de costume na Europa. E também não tinha um, um indígena que trabalhasse para o outro. Eles faziam aquilo que iam usar no dia, ou talvez alguns poucos dias depois, e não tinham aquela ideia de guardar para o resto da vida, fazer alguém trabalhar para eles. Era tudo muito, como eu posso dizer, era muito diferente para o português. Mas mesmo assim, Pero Vaz viu de forma otimista, ele enxergou uma possibilidade de convivência entre os portugueses e os nativos. Obviamente, ele não era um comerciante, né? Os comerciantes portugueses e para a própria coroa portuguesa, principalmente para a coroa portuguesa, a ideia não era boa convivência, a ideia era como conseguir e sair lucro dali. Daqui a pouco, depois, nos próximos textos, a gente vai ver como foi a primeira colonização, né? Como os portugueses vieram efetivamente morar aqui, como é que eles conseguiram obter o máximo de lucro possível daqui do Brasil. Mas por enquanto, no primeiro momento, é isso que eu acabei de dizer para vocês. Uma outra coisa que vocês precisam entender, além de que, reforçando e repetindo, porque é muito importante vocês saberem isso, o Brasil é uma construção. Além de saber que o Brasil é uma construção, é construído a partir do momento que os portugueses chegam aqui, vocês precisam saber também que não existe um povo índio, mas são vários povos indígenas, e outro que essa denominação, esse nome índio, não é um nome que os povos mesmos se davam. Esse nome se dá porque quando Cristóvão Colombo chega na América, lá em 1492, ele chega na América pela primeira vez, ele vê lá na América Central algumas pessoas e como ele acha, quando ele estava indo para as Índias, ele acha que chegou na Índia, ele chama essas pessoas de indígenas, de índios, né? E esse nome pegou e ficou até hoje. Inclusive, alguns nativos se chamam eles mesmos se chamam de índios, né? Algumas tribos. Alguns outros já têm problema. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, é comum eles se chamarem de nativos americanos. Eles não gostam de serem chamados de índios. Alguns ativistas, né? Isso é bom vocês saberem que esse nome é dado esse nome índio, a palavra índio é dado pelos europeus, certo? Uma outra uma outra coisa que vocês precisam saber também é que não quer dizer, só porque não era Brasil, não quer dizer que não existia história nesse lugar antes dos europeus chegarem. Já existia história, inclusive a história que está antes aqui, as crenças indígenas, elas vão influenciar na nossa formação de uma forma absurda. O Brasil, a cultura brasileira, e não só a cultura, mas o cotidiano também, ele é uma mistura ele é uma mistura dos costumes indígenas, portugueses principalmente, mas europeus de forma geral. A gente tem presença dos franceses, ali no Maranhão a gente tem espanhóis, a gente tem vários europeus, mas principalmente os portugueses. É uma mistura da cultura dos indígenas, dos europeus e dos africanos que vieram para cá, né? Uma coisa que eu gosto de usar como exemplo é uma festa que esse ano a gente não teve, mas para mim é o melhor exemplo dessa mistura que vai dar forma para o país que a gente tem hoje, até chegar no país que a gente tem hoje. Para mim, o maior exemplo é a festa junina, que a festa junina é uma festa europeia, que é católica, né? São João, festa de São João, né? E a comida dela é uma comida toda indígena, principalmente a pipoca, que é uma coisa que os europeus não tinham, foram os índios aqui que ensinaram para eles. Então a história do índio já existia antes dos europeus chegarem, e essa mistura é que vai dar origem ao Brasil. Um outro exemplo que a gente pode ver sobre como uma marca da história desses povos, de todos esses povos no Brasil, é no nosso folclore. A gente tem o mito do Saci. Saci é uma criatura que tem como referência, é um monstro que tem como referência uma outra lenda de Portugal, que é o Fradinho da Mão Furada, que também anda com aquele barrete frígio, né? Aquele gorrinho vermelho do Saci é uma roupa típica portuguesa. Então ele usa um gorro típico português, ele tem um nome indígena,
e é um espírito da natureza, como vários outros espíritos de várias tribos indígenas ao longo da América tem espíritos parecidos, né? No mesmo modelo do Saci, são espíritos guardiões. A gente, e além dele ter um nome indígena, ele é negro. Então, o Saci do nosso folclore também é uma mistura dessas três culturas. A gente pode ver também, no nome das cidades que a gente tem, né? Araquari, por exemplo, é um nome indígena. Curitiba é um outro nome indígena. E por outro lado, dos europeus, a gente pode ver também nas cidades e nos estados os nomes de santos, já que a religião oficial dos portugueses era o catolicismo, inclusive do rei. Várias cidades e estados até hoje têm os nomes de santo. Inclusive, a gente está aqui em São Francisco, né, que já é um exemplo claro do que eu disse. São Francisco, Santa Catarina, São Paulo, o primeiro nome do Brasil, que foi Ilha da Vera Cruz, tudo isso é influência dos portugueses, certo? Eu acho que é isso que tenho para falar para vocês. Espero não ter confundido mais do que ajudado. Se quiserem comentar alguma coisa, fiquem à vontade e fiquem bem.